Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Fala, Xará, beleza, cara? Seja muito bem-vindo, fica aí em casa. E, cara, como de costume, se apresenta aí para quem estiver nos ouvindo. Ô, beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver ouvindo a gente, né? Eu sou o João Critz, eu sou publicitário, né, de formação, comunicação social, né? Então venho dessa área de marketing. Trabalhei um bom tempo aí como diretor de arte. Depois eu migrei para digital ali em meados de 2010, né? Eu comecei a trabalhar muito mais com web designer e depois ingressei no mundo das startups, onde foi que eu comecei, né, efetivamente ter contato com a área de UX, design digital, esse tipo de coisa, né? Descobri que eu já fazia muitas coisas e não sabia que tinha esse nome bonito aí, mas eu já fazia. Depois eu trabalhei em consultorias, voltei para startup, fui trabalhar numa empresa de fertilizantes, né? Então, um setor totalmente diferente. E hoje eu estou na Oi, né? Hoje eu lidero a equipe de Information Design da Oi aqui. A gente trabalha na área de dados, né? Então tem uma carreira bem recheada aí de mudanças, né? Comunicação para design, agora para área de dados, né? Então são áreas aí que eu gosto bastante de trabalhar e estou me dando muito bem aí. Bom, eu também sou professor, né? Eu também dou aula de UX e de Data Design, né? Information Design, de maneira independente, né? E também em pós-graduação no Senado de Santa Catarina, né? Então já dei aula em duas pós ali de UX Design, propriamente dito, falando sobre protótipos, e de ciência de dados, né? Ensinando os cientistas de dados o que é a disciplina de design e pode atuar ali dentro de analytics, é muito importante, né? Então é isso aí, nas horas vagas a gente dá aulas também. Cara, até isso aí é algo que eu quero explorar contigo, dessa transição aí de carreira que tu acabou fazendo. Porque tu foi bem sucinto aí no teu currículo, né? Tem bastante, bastante história aí, né? Mas aí pra gente dar um start aí no papo sobre liderança e tal, nos conta quando foi o teu primeiro contato, assim, com essa parte aí. Cara, foi uma oportunidade que eu tava numa época assim trabalhando como freela, né? Eu passei muito tempo assim trabalhando como freelancer, né? Eu tava vindo de uns 5 anos assim trabalhando como diretor de arte freelancer e tal. E em 2009, né, não estava muito bom o mercado, assim, né? Pelo menos para mim, assim, não estava vindo muito trampo e tal. Então eu tive que ir pro mercado, assim, procurar, né? E aí minha primeira chefe, né? Eu fui estagiário dela, assim, ela me deu uma oportunidade para ir trabalhar no lugar onde ela estava trabalhando, que era lá no Clube Mesc, ali em São Bernardo, né? E aí eu acabei chegando já como coordenador da área de comunicação, né? E eu me tornei tipo como se fosse um par dela, assim, um chefe dela, né? Muito louco, assim, foi uma inversão de papéis, assim, muito legal, né? E foi assim, foi de uma vez, foi repentino, né? Eu já estava acostumado a lidar com pessoas, né? Porque trabalhar como freelancer você sempre tem que lidar com fornecedor, outros fornecedores, outras equipes, pessoas que trabalham com você também. Mas foi um desafio assim bem, não foi planejado assim, sabe? Eu nem imaginava que eu já ia virar um coordenador, né? Então eu tinha ali três pessoas que trabalhavam comigo, né? Duas estagiárias e a minha própria ex-chefe que era tipo também da equipe assim, né? Então foi uma experiência bem legal, assim, aprendi muito, né? Como tocar uma área, né, de verdade e as rotinas ali que eram necessárias, né? Então, assim, o meu primeiro contato foi assim, João, foi sem querer, querendo, assim, sei lá. Boa. E quais foram os maiores perrengues, assim, tipo, até pegar no tranco ali, o que foi desafiador, assim, pra ti? Cara, é interessante, né? Porque quando você se vê, assim, que você tem pessoas trabalhando com você e que você também depende do trabalho delas, eu sempre fui uma pessoa muito, eu não sei, cara, eu tenho um jeito assim de lidar com as pessoas que eu consigo fazer com que elas se tornem uma equipe comigo, assim, sabe? Tipo, juntar as pessoas para trabalhar comigo com um objetivo e tal. Então eu sempre tive essa facilidade de organizar as coisas, vamos dizer assim, né? Mas aí quando você vê assim no dia a dia, né, que as pessoas têm dias bons, dias ruins, fica doente, falta, não sei o quê,
né, desmotivam, né, recebem propostas, enfim, são coisas assim bem que eu não tinha noção, né, de como que acontece, né, no dia a dia, né, que existe muitas interferências no dia a dia das pessoas, né. Então eu fui aprendendo a lidar com isso. Por quê? Porque eram tipo bem estagiários, jovens assim, né? Então lidar com a juventude é uma coisa que eu gosto também, né? Eu me sinto sempre muito jovem, assim, eu sou meio tipo tiozão jovem assim, e tal. E essa primeira experiência que eu tive como liderança foi legal, porque nessa experiência eu entendi que a gente ajuda as pessoas a evoluírem, a se formarem, né, como profissionais, né? E aí as pessoas passavam 2 anos, terminava a faculdade, já ia para uma grande agência, né? Então, tipo, eu ficava mó feliz assim, caramba, minha estagiária foi para o Estadão, a minha estagiária foi para aquela agência grandona, tal. Então, assim, eu via que o trabalho que eu estava fazendo junto com as pessoas que estavam ali comigo estava dando resultado, né? Porque o mercado estava respondendo a isso, né? Então eu achava muito louco isso aí, tipo, caramba, meu, que legal. E aí os ciclos iam se renovando, outras pessoas iam entrando e acontecia a mesma coisa, né? Então eu comecei a perceber que estava dando resultado nas coisas que eu fazia, que é o quê? Levar um dia a dia leve, deixar as pessoas serem criativas. Apesar de ser um departamento de comunicação, né? O meu primeiro contato com liderança era meio que obrigatório, né? Ser tipo criativo, ficar inventando um monte de coisa maluca assim e tal. Então foi legal por conta disso, assim, né, cara? Eu fui aprendendo, né, esse processo das pessoas chegarem e indo embora, né? É muito difícil isso, né? Porque a gente acaba criando vínculo, né? No começo eu tinha muito mais vínculo afetivo, né? É uma coisa que é difícil, né, para um líder, né? Então, assim, a gente cria vínculo com as pessoas, né? E o nosso vínculo afetivo, ele não pode se sobressair com o vínculo profissional de resultados, né? Então, a gente tem que aprender esse equilíbrio, né? E aí aprendi na marra, né, meu, que, né, me frustrei bastante, tive bastante problemas com isso, mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que, de modo geral, é isso, assim, sabe? Eu acho que foi o meu primeiro grande aprendizado, assim, equilibrar o vínculo afetivo com o resultado, né, que a pessoa tem que gerar, assim. Cara, esse aí é até uma excelente discussão, na verdade, né? Pra debater aqui e tal. Tu teve algum caso em específico que você teve que demitir, por exemplo, a pessoa, desligar por baixa performance, mas você tinha um vínculo afetivo, né? Como tu comentou. Chegou a passar por isso? Cara, eu demiti pouquíssimas pessoas na minha carreira, assim, né? Na verdade, foram duas pessoas. E uma delas foi bem difícil, assim, para mim, né? Porque eu estava numa consultoria, né? Uma pessoa veio de outro estado para cá, né? Trabalhar, se mudou, assim, tipo, mudou a vida toda, assim, tal. Uma pessoa que eu criei um vínculo. A gente é amigo até hoje, tá? Não, a gente não virou inimigo, né? A gente é amigo até hoje. Só que assim, lá dentro do projeto, dentro do cliente, um cliente muito, era o principal cliente que a gente tinha, então, e era um dos clientes mais assim, que exigiam performance nossa, né? E aí a pessoa não estava conseguindo, né, manter o nível, né, o tempo todo, assim, né, de performance. Então teve muitas oscilações e o cliente não aceita isso, né, de uma consultoria, né? E aí veio o meu líder, né, cara, meu diretor na época, ele falou, Cris, não dá mais. Você tem que fazer agora, né? Então, assim, cara, eu te ajudo, vamos lá, né? Eu falei, meu, eu nunca fiz isso na vida, né, meu? Pô, me ajuda aí e tal. Então, assim, tive uma ajuda, né? Eu contei com o meu diretor, com uma colega que eu tinha na RH, assim, também muito querida, que me instruiu, né, em como fazer, muito por conta disso, né, cara? Porque, assim, você está demitindo alguém, cara, você está afetando a vida de uma pessoa, meu. Tem uma família, companheiros, cachorro, tem um monte de coisa, bichos, animais, sei lá, pets, que dependem daquela pessoa, né? Não é só aquele ali que está na nossa frente, né? Tem um contexto geral ali, né, por trás, né? E aí eu, como um cara que tem eu tenho alguns valores, né, meu, que eu gosto, né, de ser uma pessoa justa, né? E aí, cara, a performance não tem como, é indiscutível, né, a performance, porque quando você mede o que a pessoa está fazendo e justifica muito bem justificado por que que eu estou tendo que tomar aquela atitude, né, foi um golpe duro, assim, para mim, né, porque eu tive que deixar um pouco de lado isso, né, e muito mais na razão do que na emoção, né, mas foi bem difícil esse momento, assim,
Nos primeiros momentos eu me arrependi, me achei uma pessoa terrível assim e tal, mas depois eu fui aprendendo que é normal, né? E eu também já fui demitido e provavelmente a pessoa que me demitiu estava assim também, né? Então é um processo que a gente tem que aprender a conviver, né? Infelizmente. Acho que é a parte ruim, né, de ser líder, acho que é isso. Essa é uma das piores, realmente. E só um parêntese aqui também para acrescentar um pouco na fala, quando a gente fala de baixa performance, não quer dizer que a gente está dizendo que o profissional é incompetente, né? Tem uma linha tênue aí entre a expectativa que a empresa tem em relação àquela pessoa, né? Então não tem nada a ver com ser incompetente, a pessoa, né, não é um péssimo profissional, não tem nada a ver isso. Eu acho que tem muito relação do nível de expectativa, né, versus a entrega e o quanto também a empresa está disposta a investir no desenvolvimento da pessoa. Então tem vários aspectos aí que, né, só para quem estiver nos ouvindo também complementar isso, porque às vezes pode parecer que é binário, né? Ou entrega ou não entrega, e a gente toma uma decisão ali. E antes de tomar, também sempre tem uma série de fatores para a gente analisar, que é como tu comentou, né, cara? A gente está tratando com vida de outras pessoas, né? Você só passou por essa situação 2 vezes. Que bom, né? Que bom. Que não tem tanta experiência em desligar pessoas, Nem né? quero, não quero também. Exato, exatamente. Cara, show de bola. Vamos fugir um pouquinho da caixinha, então, de design. Eu quero puxar aquele teu gancho lá de migração diária. Hoje você lida com pessoas de dados, né? Conta aí pra gente como é que é esse rolê, e aí depois eu até quero puxar uma outra perguntinha aí pra gente apimentar o papo aí. Cara, essa migração que eu fiz agora, eu migrei 2 vezes na minha carreira, né? Primeiro de marketing para UX, sei lá, design aí e tal, e depois de design para dados, né? Essa última, ela foi um processo mais ou menos de uns 5 anos, assim, sabe, João? Então, assim, eu comecei a trabalhar nesse nicho de mercado em 2015. E foi um nicho de mercado que eu encontrei que não tinha ali quase ninguém trabalhando assim. Então, tipo, eu comecei a pesquisar pessoas. Eu achei uma pessoa, um designer lá em Santa Catarina, que trabalhava, né, nessa área, nesse nicho de mercado de design de informação, dashboards, business intelligence, esse tipo de coisa, né? E eu acabei e falei, pô, legal, gostei dessa área. Eu sou um cara meio nerd, assim, também, né? Tipo, eu gosto dessas coisas de tecnologia, dados, né? Eu sempre gostei muito, assim, né? Então eu fui cada vez mais me aprofundando, né? Então eu cheguei numa consultoria que era especialista nesse nicho de mercado, como o único designer lá dentro, né? E aí acabei formando um time, né? Eu cheguei sozinho, saí de lá, tinha um time de mais de 10 pessoas, né? E aí, depois desse trabalho, desse grande contato, foram 4 anos, né, trabalhando nisso, me aprofundando, me especializando. E aí, depois desse momento, eu voltei meio para design de produto digital de novo, né? Voltei para uma startup como head de design e colocando toda a parte de product design de pé e tal, daquela operação toda. E eu sempre fiquei meio navegando assim, né, entre as duas, né? Tipo, eu quero ser designer, não, não quero, quero dados, não, quero ser designer, trabalhar com dados. E aí foi definitivamente na Yara, acho que é a empresa antes, que eu estava antes aqui da Oi, que eu acho que eu realmente migrei, porque eu fui como designer ainda, né? Fazer parte da fundação do Centro de Excelência de Business Intelligence, Latam da empresa, né? Então eles colocaram a disciplina de design lá dentro para trabalhar a fundação dessa área, né? E eu sou um cara que já montei muitos times, né? Eu tenho isso no meu currículo, assim, né? Montei time pra caramba, assim, já, né? Do zero, assim, né? E aí eu fui lá para compor esse time fundamental, assim, vamos dizer assim, dessa área, né? E aí eu tava lá de boa e, pô, um antigo colega meu, que hoje é o diretor de Data Analytics aqui na Oi, me convidou, fez o convite para assumir o time, né? Eu estava trabalhando como especialista e eu estava sentindo um pouco de falta de gestão, liderança, de estar com uma equipe e tal, liderando, direcionando pessoas. Eu aceitei um baita desafio aqui, né? Então, é um time gigante aqui de pessoas, né? É um universo totalmente diferente. Não, os designers têm uma característica de trabalho muito peculiar, né? Que são pessoas que gostam muito de resolver problemas, gostam de estar do lado das pessoas. A galera de dados já é um pouquinho diferente, né? As pessoas gostam também de resolver problemas, mas tem características um pouco diferentes. São pessoas um pouco mais reservadas,
né? Tem alguns tipos assim de profissional. Tem profissional que é mais aberto, aquele profissional que gosta de ficar lá na caverna lá, você joga uma pizza lá por debaixo da porta e a galera fica lá assim trabalhando, né? Então tem muitas nuances assim de personalidades diferentes, né, dos designers, assim, eu acho, né? Então são pessoas diferentes, né? Então essa mudança para mim, ela foi muito legal, né? Por quê? Porque no fim do dia continuam sendo pessoas, né? Eu já atuava muito assim como designer, né? Eu fui muito questionado assim, você é muito mais focado em B2B do que B2C. Eu falo assim, meu, são pessoas do mesmo jeito, não importa se é B2B ou B2C. Se eu estou vendendo para uma empresa, a empresa é uma outra pessoa que está lá e está comprando e está usando o produto, né? Então eu fui muito, trabalhei muito em cima desse viés assim de pessoas, né? E quando mudou esse cenário, né, são outros processos, são outras coisas, né, que a gente trabalha aqui, né? Então eu tive que aprender muita coisa, me puxou tecnicamente assim também, né, para aprender coisas mais aprofundadas sobre dados, né, sobre como lidar com informação, como tudo isso acontece dentro desse universo, né, de TI, Data Analytics, né, não é a mesma área, mas são áreas que caminham juntos. Eu sempre fui muito, eu sempre me considerei uma pessoa de TI, né, mesmo sendo designer, né. Então eu já conhecia muito como que a TI opera, né, então eu acho que isso me ajudou bastante, assim, né. E aí o que que eu pude fazer? Eu pude trazer todo o meu conhecimento de design para cá. Hoje, se você olhar o time de Information Design aqui, a gente opera como uma equipe de design, na verdade. Então a gente tem processos assim, igual a gente se faz por aí. Só que a gente não faz discovery lá fora, a gente faz discovery dentro de casa. Quer saber como é que os nossos colegas, os meus líderes e os meus liderados lidam com informação dentro de casa, como que a gente melhora a vida deles, né? Então, assim, eu acho que a abordagem de trabalho não mudou muito. O que mudou mais foi o estilo de pessoas, né? Que eu estou lidando, assim. E isso é difícil lidar com essa mudança. A adaptação ela é bem a forceps, né? Então, assim, tipo, eu tive que me adaptar. Eu acho que eu já reagi bem a essa adaptação. Vai fazer um ano que eu tô aqui. Eu acho que eu já entendi, né, o contexto de trabalho de todo mundo aqui. E acho que esse foi o maior desafio, assim, sabe? Tipo, é um tipo de pessoas, são pessoas diferentes, assim, né? Então, acho que é um desafio muito legal, assim, né? E aí, cara, sempre em rodas de conversa aí que acabam rolando no mercado de design, às vezes surge um seguinte questionamento, né? Liderança de design é diferente das outras áreas? E aí tu já respondeu um pouquinho, né? Mas eu também quero que Essa é você fale boa. um pouquinho sobre isso. Mas me conta aí, o que que tu acha disso, desse questionamento aí? Cara, não deveria ser, né? Eu acho que a posição de liderança de uma empresa, ela independe da área, né? É um grupo de pessoas que ali executivos, né? Que tem como missão fazer o negócio da empresa girar e melhorar. Agora, a área que você está, não, tipo, na boa, pouco vai importar, porque você só vai lidar com uma disciplina ali diferente, né? Eu já fui líder em design e estou sendo líder na área de dados aqui. Eu não vejo muita diferença na minha atuação como executivo, né? Por quê? Porque eu estou direcionado na visão da empresa. A questão é assim, né? A gente fica se perguntando. É porque assim, o designer na mesa executiva ele é novo, né? É uma figura, é tipo o júnior lá, assim. Então, é o cara júnior lá, no meio da mesa executiva, né? Então, assim, a voz do designer ainda é muito fraca. Porque o designer tem pouca experiência executiva de falar de business, de falar de grana, de defender orçamento, de estar ali com os caras que estão realmente direcionando a empresa, né? Não é aquela turminha ali naquele canto colorido lá que faz umas telas legal lá. Não, não é, mas você está numa mesa com 30 executivos tomando altas decisões estratégicas, né? Então, assim, a liderança de design, quando chega nesse nível, ela entende que quando ela mudar de área, vai ser a mesma coisa, vai estar lá na mesma mesa. Hoje eu estou na mesma mesa e tem um designer também que é líder. E eu fico, pô, que legal, cara, olha só. Tem um designer líder aqui comigo também, só que eu estou do outro lado agora, eu sou executivo em outra área. E a gente está discutindo as mesmas coisas, para onde a empresa vai, onde que a gente vai investir dinheiro e tal, não sei o que lá. Então, essa parte, assim, essa fala, né, que tem muito por aí, né, que a liderança de design é diferente e tal. Eu acho que os líderes de design deveriam pensar o seguinte: qual é a área dentro da minha empresa que eu sou capaz de assumir amanhã?
Então, se você se sente, se você é líder e você se sente capaz de assumir uma outra área amanhã, porque você é um líder, eu acho que você entendeu o que quer ser, o que que é liderança. Agora, se uma pessoa é líder e não se sente capaz, talvez não tenha entendido, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim. Essa é a pergunta que eu fico me pensando, pô, será que eu aqui no começo eu seria capaz de assumir uma outra área? Não, não seria, né? Eu tive que passar alguns anos aqui de experiência, cara, uns 5, 6 anos, eu digo, para me sentir seguro, caramba, meu, eu vou assumir outra área agora, vou. Aí eu fui, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? Cara, é excelente, assim. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui, que é bem polêmica, cara, é o seguinte. Quando eu escuto essa frase, a primeira coisa que me vem na cabeça, ela me soa uma frase muito presunçosa, cara. Já começa por aí, tá ligado? Que parece que design são os salvadores da pátria e que são os diferentões e que só agora as empresas vão conseguir ter lucro, né? Então eu já acho muita pretensão, assim, muita presunção achar que design é diferente, tá? No fim, o cliente, ele não enxerga a área, né? Ele enxerga a empresa. Então a experiência dele é pela empresa. Ele não está preocupado se foi o designer lá que fez a usabilidade ruim ou o engenheiro que codou e a performance ficou zoada, ou se o atendimento foi ruim lá. No fim, é a empresa, é a marca, né? Então acho que já começa por aí. E quando a gente tá dentro da organização, porra, é como tu falou, velho, a gente tá. Qual é a visão da empresa? Onde a gente quer chegar? E aí todo mundo tem que traduzir isso para a sua área. Mas a conversa em si, ela não muda, né? Primeiro você é um executivo, depois você é um designer, ou whatever, né? Obviamente a gente está sendo bem genérico aqui também, né? E na sua essência, eu compartilho da opinião. Na essência da liderança, não é diferente. Eu acho que em todas as áreas, todos os lados, todos os cantos da empresa tem que ter boa gestão, tem que ter boa liderança, tem que ser pautado em pessoas, tem que criar um ambiente legal, bacana de trabalho e tudo mais, né? Então, eu acho que isso tem que estar em todos os cantos. Obviamente, se a gente for se estender um pouco mais nesse papo, tem a competência técnica, né, cara? Então, por exemplo, relacionado a pessoas, a forma como tu conduz, que nem tu comentou, pô, eu aplico muita coisa aqui da minha bagagem, né? Então a gente faz discovery, só que é interno, né? Então esse relacionamento com pessoas, eu concordo que ele independe da área. Mas quando a gente, como tu comentou, né? Tu ficou 4 anos aí se tornando um especialista nessa parte de dados. Quando a gente vai descendo um pouquinho ali para entender a liderança de cada área e tudo mais, aí entram os aspectos técnicos, né? Que a gente pode discutir. E até se perguntar, se você não tem competência técnica numa determinada área, mas você é um bom líder, será que vai dar match, assim? Eu acho que a pergunta seria mais em relação a isso, sabe? Não em relação a pessoas. Então, julga-se que é importante, né, uma liderança ter o mínimo conhecimento técnico para conseguir guiar aquela área e construir um melhor cenário, né, para todo mundo e inspirar pessoas também. Porém, esse nível de conhecimento técnico, ele também é super relativo, né, cara? Tu tem uma bagagem que, pô, envolveu muita experiência aí que te dá know-how para se adaptar, que no fim eu acho que é o maior poder que a gente tem em relação quando se fala de liderança e tal, é o poder de adaptação, tá ligado? O quanto a gente consegue pegar, olhar a nossa bagagem, abrir a nossa mochila ali e tal, e dentro daquele amontoado de experiências que a gente teve de vida, o que que a gente vai aplicar ali dentro daquela área relacionada a pessoas e tudo mais. E outra só para fechar, competência técnica a gente aprende. Soft skill é muito mais difícil. Então, assim, todo ser humano é capaz de aprender design thinking, de aprender a codar. Vai ali no YouTube, vai ali, faz um curso e você vai aprender. Você não necessariamente é um designer ou um PM, você tem acesso a conhecimento, né, cara? Então eu acredito muito mais no papel do que o cargo. Ah, com certeza, João. Que nem, pô, na minha equipe, é sério.
eu sou o que menos sei tecnicamente, cara. Eu nem quero ser o que mais sabe, porque não é mais o meu papel. Sim, exato. Assim como o líder de design mal tem que ter o Figma na própria computador, eu também não tenho as ferramentas aqui, né? Para Sim, trabalhar. Quem lida ali com o dia a dia é o time técnico, cara. E são pessoas que eu confio, são pessoas que sabem mais do que são pessoas que me ensinam. Eu tenho eu falo muito isso, né? Eu tenho a sorte de quando eu fui consultor, eu tive que entrevistar muitos executivos. Então eu fiz uns 5 MBA, assim, só trabalhando como designer, né? Fazendo entrevista em profundidade com as pessoas, né? Para conhecer as pessoas no dia a dia. Então isso me deu muita vantagem, né? Nesse aspecto, assim, né? E eu tive que fazer um desapego técnico muito forte, né? Porque eu queria ter as ferramentas instaladas aqui para ficar futricando o que o time está fazendo, né, meu? Para ficar dando pitaco, para fazer também, daqui que eu faço, né? Então, tipo, esse desapego técnico, né? Se ele não acontece, a pessoa não vai ser executiva, né? Então, assim, é uma coisa que eu tive que assimilar, assim, engolir seco, porque é difícil fazer esse desapego, né? E aceitar mesmo, cara, confiar no. É aí que entra, né, o líder. O líder confia no trabalho da equipe. Então, se eu confio no trabalho da minha equipe, para que eu vou ter que saber tecnicamente tudo, cara? O time sabe. O time sabe, o time me representa. Eu costumo falar aqui na empresa que você já viu aquele Walking Dead lá, aquela série lá? Eu costumo, tinha o Negan lá, todo mundo falava que era o Negan, né? Aqui eu falo que todo mundo é o Crits, meu. Todo mundo que tá no meu time me representa, de alguma forma, tecnicamente ou não, ou business. Mas a galera me representa. Então eu não preciso, eu nem tenho que saber tecnicamente sobre tudo. não, perfeito, cara, perfeito. É isso aí. Eu acho que fechou com chave de ouro. Esse desapego aí é realmente uma disrupção muito, muito significativa quando a gente vira a chave, cara. É complicado mesmo, assim. E aí, cara, pô, até trazendo uma historinha aí pra complementar o que tu disse de, pô, a gente não precisa saber tudo, né? O nosso rolê é outro ali, principalmente na tua posição como executivo e tal. Teve um episódio aqui no podcast, eu não vou falar qual é, pro pessoal ouvir todos, mas teve um episódio em especial que a pessoa ela trouxe um case que foi o seguinte: uma pessoa júnior perguntou para ela, por que você não sabe sobre o Figma se eu posso te enganar em algum momento, sabe? Ou outra pessoa da equipe pode te enganar em algum momento. E aí ela respondeu que não é esse o jogo, cara. Não é esse o jogo. Por que que eu vou contratar pessoas em quem eu não confio, né? E cada ser humano, cada profissional dentro da empresa tem um job description, né? Então tem aquele papel para desempenhar. Cara, eu acho que a gente tem que ser o Geraldo Rufino, velho. O último podcast que eu ouvi dele, não sei se todo mundo conhece, mas assim, ele falou uma coisa que eu tô tentando digerir até agora. Ele disse que ele se tornou especialista em nada. Cara, isso é assim, ó, me dá até um frio na barriga, velho, que eu tô tentando digerir isso até agora. É fenomenal, velho. Então, assim, o poder da delegação e ter pessoas melhores do que você, e que nem tu comentou, aqui todo mundo é crits, né? Pô, é uma unidade, né? Chega num ponto que a equipe ela se torna uma unidade, né? Muito bom, show de bola. Cara, voltando aí para esse aspecto aí de liderança executiva, conta um pouquinho aí pra gente os bastidores aí dessa cadeira aí do topo, né? No topo ainda não. Não, mas, Assim, mas já, né? já tá bem, já tá bem. Assim, né? O que os bastidores, né, meu, são coisas assim que é legal assim a gente conversar mesmo e levar assim para a galera entender, né, que todo mundo romantiza, né? Quero ser um líder, quero ser, sei lá, quero ter meu time e tal, não sei o quê. Mas nem imagina a encrenca que é isso, né? Tipo, não é fácil. O seu dia a dia vai piorar 400 mil vezes, né? Em termos de tanto de coisa que você tem que decidir, dificuldade das coisas que você tem que decidir e com as coisas que você tem que lidar, né?
Então, assim, quando a gente está falando de bastidores, uma coisa que é importante a pessoa entender é que o time dela vai mudar. O meu time hoje são os meus pares, não é a minha equipe. A minha equipe, ela trabalha ali, né, junto da minha vertical, mas o meu time de trabalho mesmo são os outros executivos, né? Então eu não vou ficar lidando com a minha equipe o tempo todo, eu estou lidando com outras pessoas, outras áreas, na verdade, né? Então o time Excelente. muda. Acho que a primeira coisa é isso, né? Os meus pares não são os designers mais ou a pessoa de dados. É a pessoa do marketing, é a pessoa de vendas, é a pessoa de operações, financeiro. Isso é a primeira coisa que muda, que as pessoas aí não parece que não tem muita visibilidade quanto isso, porque você vai sair um pouco daquele ambiente confortável, né, que é o nosso time ali e tal, todo mundo. Aí não, ali você vai começar a lidar com outras áreas, com interesses que às vezes se canibalizam, né? Às vezes a meta de uma área canibaliza a meta de outra, né? E aí você está lá no meio, né? Então assim, você vai ter que gerar conflitos, né? Com grandes conflitos, né? Com pessoas também de alto nível, assim, dentro da empresa, né? Então, as reuniões são diferentes, né? Então, assim, acho que tem muita coisa, assim, que é legal assim ver a mudança, né, de ambiente. É outro ambiente, né? Outro tipo de dia a dia, né? Você vai ficar o dia inteiro fazendo PowerPoint, você vai ficar o dia inteiro fazendo status, você vai ficar o dia inteiro prestando contas, né? Ou planejando, né? Financeiramente ali tudo que envolve a sua área. Você vai lidar com muito dinheiro, né? Então, assim, eu acho que se eu for pegar, cara, o montante de dinheiro que a gente lida com o orçamento hoje, cara, é muito. Eu fico, às vezes, eu deito assim e fico assim, meu Deus, meu. Olha só o quanto de dinheiro eu sou responsável, né? Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. Eu tenho uma responsabilidade sobre aquele orçamento. E é bastante coisa, assim, né? Então, tipo, coisas que a gente não imagina quando você vai virar líder que você vai ter que lidar com isso, que você é responsável com isso, né? Responsável por pessoas, enfim, aí tem toda a parte de gestão também. Mas acho que o que mais muda é essa parte. Você vai mudar de time, se você não souber lidar com isso, você vai se sentir isolado dentro da empresa, você vai se sentir solitário, né? Ah, meu time não me chama mais para almoçar, meu time não sei o quê. Meu, muitas vezes não vai acontecer isso, né? Porque, cara, você é o chefe lá, a galera quer sair para almoçar para falar mal de você, não é para almoçar com você, meu. Né? Então, assim, eu sou muito próximo do meu time, então eles falam mal de mim na minha frente mesmo, não dá nada. Mas, assim, então, assim, esse tipo de mudança, né, de entender, né, como que é, aí você vê, né, como que é a importância, né, do seu posicionamento, você vai ter que defender o seu equipe. Você não vai fazer mais, mano, você vai defender o que o seu time faz, cara, dentro da empresa como um todo, assim, né? Então, a mudança de time acho que é a coisa mais brusca, assim, que parece que ninguém enxerga esse bastidor e ele é bem. Desde o primeiro dia isso vai acontecer. Fenomenal essa parte aí que tu trouxe pra gente de que o teu time não é o teu time, né? São outras pessoas, né? Você lidera horizontalmente, né? Digamos assim. Perfeito, cara, perfeito, perfeito mesmo, sim. Tem uns artigos muito bons que falam ali das camadas de níveis de comunicação. Então o manager está muito mais voltado para baixo, depois o diretor está voltado muito mais para os lados. E aí, quando mais vai subindo, é realmente isso aí. Você nem enxerga ali a ponta operacional, né? Não quer dizer que você não se preocupe com ela, pelo contrário, você defende muito, né? Então, as brigas, elas são muitas vezes, eu acho que sempre, né? As brigas são invisíveis para o time. O É time só verdade. recebe a parte totalmente filtrada ali, né? Muito bom. Cara, já para fechar, o que ninguém te conta sobre liderança? Tu já falou muita coisa, inclusive respondesse muito disso nessa tua última fala. Se conseguir achar algum outros pontos assim para citar. Cara, eu acho assim, né? Eu acho que toda essa parte de autoconhecimento, pessoas e tal, são coisas assim que tem que ter mesmo, né? Mas assim, o que ninguém conta, acho que eu falei já um pouquinho assim, cara, suas responsabilidades vão aumentar muito. O que ninguém te conta é que você não vai ter mais horário para trabalhar, porque você é uma pessoa que está exercendo um cargo de confiança dentro da empresa, né? Não vai ter mais aquela, 6 horas.
6 horas eu parei. Não, vocês querem saber a verdade? Que horas são? 19h59. O meu chefe, meu líder, está me mandando mensagem agora que eu preciso resolver um negócio aqui, tá? Então, assim, e eu vou ter que resolver, sério. Então, assim, tipo, e são coisas que você vai ter que abraçar, né? Vai ter que ficar de fim de semana, vai ter que ficar fora do horário, né? Vai afetar a sua vida pessoal, né? Então, assim, essas coisas as pessoas não enxergam. Ah, quer ser gerente, beleza? Você já entendeu o quanto isso vai afetar a sua vida com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, sei lá, com quem vive com você, vai afetar, cara. Às vezes a minha esposa abre aqui, ó, vem aqui na minha porta aqui, ó, fica assim, ó, batendo o relógio. Ô, e aí, quando é que você vai parar, meu? Né? Então, assim, essas coisas, né, principalmente agora, né, que a gente está em casa, ninguém vê, né? Então, assim, tipo, tem que cuidar muito da saúde, cara, para não estressar, né? Para ter que ter válvulas de escape muito boas, assim, para ter umas sessões de descarrego, né? Então, assim, pô, eu, por exemplo, aqui no meu escritório tem um monte de coisa de música aqui. Então, eu tenho umas guitarras, negócio que, meu, quando eu tô puto com alguém, meu, eu ligo aqui, dou uns acordes, dou mais que 5 minutos, assim, sabe? Em vez de tomar o café, é que agora tá home office, né? Em vez de você sair, tomar um café, olhar o céu, não, eu faço aqui dentro de casa, né? Então, assim, tem que ter esse tipo de coisa, essa preparação psicológica, mental, porque é muito fácil perder o equilíbrio. Por quê? Sabe o que ninguém te conta? Que você vai estar no meio de um sanduíche, tá? Da altíssima liderança te pressionando e o seu time embaixo te pressionando. No meu exemplo, assim, porque eu estou numa média liderança, vamos dizer assim, dentro da companhia, né? Então, são pressão dos dois lados, né? E ninguém conta isso para você, né? Quando você começa, vai começar a sentir isso no dia a dia. Como que é difícil ser pressionado pela alta liderança e o seu time não sofrer, né? Então, é um aspecto muito importante, assim, que a gente tem que estar sempre ligado. Então, Quando foi a última vez que tu colocou um fone de ouvido pra escutar música enquanto trabalhava? sério? Meu, é verdade, Não, mas, meu. mas eu sei por isso que eu fiz essa pergunta aí. Meu Deus, acho que, sei lá, 2016, 2017, por aí, É por aí, por aí. complicado. É Eu tipo coloco quando eu isso. preciso relaxar, não quando eu tô trabalhando, mas que nem tu comentou aí que faz uns acordes, aí eu boto uma musicona aqui, fico 5 minutos meditando, mas É, enquanto tá trampando é impossível, assim. Então isso aí que tu falou, cara, é um ponto de reflexão muito, muito relevante pra quem tá nos ouvindo, assim. Às vezes, pô, é, que o mercado tem que dar espaço para todo mundo, né? Eu acho que uhum, é dever do mercado dar espaço para todo mundo. Quem quer ser técnico, continua sendo técnico e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? é. Porque é um outro rolê, assim, Eu, quando eu ficar mais velho, vou voltar a ser técnico. Só vou ficar, eu quero ser o tiozão do time de design lá que faz uns protótipos muito louco lá. Quero fazer isso aí. bem suave, com certeza. Cara, muito, muito bom o papo aí. Foi bem diferentão aí os pontos que a gente trouxe e tal. Foi muito rico. Brigadão mesmo aí pelo teu tempo. A gente sabe que hoje o tempo é o bem mais precioso que a gente acaba tendo, né, cara? É super escasso. E a gente tá batendo esse papo aí. A gente já se conhece um tempinho, mas tá trazendo essas reflexões aí, esse bate-papo aí pra mais pessoas. É muito bacana, assim. Valeu mesmo. Ó, eu que agradeço pelo convite aí, Xará. Portas sempre abertas, né? Então a gente conversa bastante aí também, né? E sempre que quiser, tamo aí. Obrigado aí. Também quem teve paciência de ouvir até o final. Tem isso Tamo também, junto. né? Isso aí, galera. Boa, boa. Eu acho que não tem nenhuma uma turma aberta aí, lança um desconto só pra quem ficou até o final. Aí, ó, quem ficou até o final, beleza. Eu vou fazer um. Tem sim, turma em março, vai ter do Bootcamp, né? UX e Data Design. Quem quiser entender como eu juntei esses dois mundos na minha carreira, e isso vai ser muito valioso para vocês. Eu vou pôr um código aqui, o João vai divulgar junto com a divulgação do podcast lá no LinkedIn. Você vai postar no LinkedIn, né, João? Sim, sim, E vou aí a postar gente em faz lá LinkedIn. o UX for Design Ops Lab, e aí vai ser o código, tá, gente? Aí o João vai divulgar para vocês aí. Muito bom, muito bom. Valeu então, cara. Abração. Acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar
ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!